A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. Essa passagem ela vai falar vai estar dando continuidade, aonde Pedro ali, ele vai curar, no nome do Senhor Jesus, vai acontecer um milagre, que um homem que era coxo, que era paralítico, ele vai passar a andar. E com essa oportunidade, Pedro, ele vai aproveitar para poder falar de Jesus. E a palavra diz que ele estava ali no alpendre de Salomão, e esse alpendre era um pórtico coberto, uma entrada que era sustentada por colunas, e Pedro ali, aproveitando a oportunidade, pois Pedro tinha ali um público, e ele vai, naquela oportunidade, compartilhar as boas novas a respeito de Jesus. Ele apresentou claramente sua mensagem, e na sua mensagem, Pedro ele disse quem era Jesus, como os judeus o rejeitaram, porque a rejeição foi fatal, e o que eles precisavam fazer para mudar a situação. Então Pedro, ele disse à multidão que ainda tinha uma escolha. Deus ainda lhe oferecia a oportunidade de crerem e receberem Jesus Cristo como Messias, como seu Senhor. Então, demonstrações da misericórdia e da graça de Deus, aqueles que até o crucificaram, porque havia algumas semanas Jesus tinha sido crucificado. Como a cura daquele homem coxo, frequentemente criam situações favoráveis ao ensino. Então, aquela cura, criou uma situação para que Pedro viesse pregar as boas novas do Senhor. Então, que você olhe para como Pedro, ter coragem para vivenciar estas oportunidades e usá-las para falar de Cristo. Que você possa estar cheio do Espírito Santo para falar das boas novas da salvação, para poder aproveitar as oportunidades que são dadas, onde podemos falar de Jesus. No versículo 15, a palavra diz: vocês mataram, Pedro está dizendo, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunha disso. Então, nós vamos ver que os líderes religiosos ali, eles pensavam que haviam posto um fim na vida de Jesus quando crucificaram. Mas a confiança deles foi abalada quando Pedro lhe disse que Jesus o tinha ressuscitado e que não poderiam mais feri-lo. Então a mensagem de Pedro, ela enfatiza alguns pontos. Primeiro, que os judeus e seus líderes religiosos mataram a Jesus. Segundo, Deus trouxe Jesus de volta à vida. E terceiro, que os apóstolos eram testemunha deste fato. Então, depois de apontar o pecado e a injustiça dos líderes religiosos judeus, Pedro falou acerca da importância da ressurreição, o triunfo e o poder de Deus sobre a morte. O versículo 16 diz: pela fé, o nome de Jesus é que o mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Então Jesus,
não os apóstolos, recebeu a glória pela cura daquele homem coxo. Naquela época, o nome de homem ele representava seu caráter, era sinal de sua autoridade e poder. Então, ao usar o nome de Jesus, Pedro mostrou quem lhe dera autoridade e poder para curar. Os apóstolos não enfatizaram o que podiam fazer, e sim o que Deus poderia fazer por intermédio deles. Então, o nome de Jesus não deve ser usado como mágica, deve ser usado por fé. Quando oramos em nome de Jesus, devemos nos lembrar de que o próprio Cristo, não apenas o seu nome, é quem nos dá poder. Então é o próprio Cristo, o nome dele tem poder, mas quem dá poder é o próprio Cristo, através do seu Espírito que habita em nós. No versículo 18 diz: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus havia sofrido. Então, essas profecias elas vão ser encontradas lá no livro de Salmos 22, em Isaías, capítulo 50, versículo 6, em Isaías também 53. Então, Pedro ele citou, né, para explicar o tipo de Messias que Deus enviou à Terra. Pois os judeus, né, esperavam um grande líder, não um servo sofredor. Né? Aos olhos dos judeus, e muitos deles, né, aquele não era o Messias. O que eles esperavam um grande líder, um grande rei, alguém montado numa carruagem, um outro rei queria tomar, né, ali tudo e colocar em ordem. E não foi isso. O que veio foi um servo sofredor, Jesus Cristo. E Pedro ele continua dizendo, no versículo 19, dizendo assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. Então, da mesma forma que João Batista, né, João Batista ele preparou o caminho para Jesus, né, ao convocar as pessoas a arrepender-se de seus pecados. A mensagem de salvação pregada pelos apóstolos também inclui o chamado ao arrependimento pelo pecado, reconhecer os próprios pecados e arrepender-se. Muitas pessoas querem os benefícios de serem identificados com Cristo sem admitir a sua desobediência e sem arrependimento por seu pecado. A chave para o perdão está na confissão do pecado e no afastamento dele. Então, muitos querem se aproximar do Senhor, querem ser identificado como Cristo, né, ou melhor, identificado com Cristo como cristãos, né, sem admitir, né, sua desobediência e se arrepender dos seus pecados. Não, isso não tem como você chegar a Cristo se nós não se arrepender. E Pedro ele usa essa mesma frase que a gente ouve ver João Batista falando nas suas pregações: arrependam-se e voltem-se para Deus. Então esse é o tempo, né, de se arrepender e de voltar para Deus. Quando ouvimos a palavra do Senhor, devemos dar crédito a ela e andar realmente segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa própria vontade. Ainda dizendo que quando nos arrependemos, né, e deixamos o pecado, Deus promove não somente nos purificar, como também trazer a renovação espiritual. Afastar-se do pecado pode, a princípio, parecer doloroso, porque é difícil abandonar antigos hábitos e desistir de certos pecados. Mas Deus lhe dará um caminho melhor. Lembre-se da promessa de Deus.
transmitida por Oséias, né? Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A pergunta é essa, né? Você sente a necessidade de ser renovado? Se você sente essa necessidade, então se coloque diante do Senhor em humilhação, em arrependimento, em confissão de pecado, e passe a partir desse momento a viver em novidade de vida. Porque o Senhor ele nos dá essa oportunidade nesse dia, nesta hora, para poder se arrepender, né, e estar realmente se achegando ao Senhor, né, em espírito e em verdade. Nós possamos estar crendo na palavra do Senhor, crendo que o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. Ele fala conosco, como nessa hora ele nos dá, né, a oportunidade, o entendimento e a revelação dos céus, o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos ser perdoados, o quanto nós precisamos se arrepender das nossas falhas, dos nossos erros, para que assim possamos seguir, prosseguir, né, andando, né, nessa terra, fazendo a obra do Senhor, vivendo, né, o Evangelho de Cristo Jesus, e não sendo cristãos somente nominais, não sendo querendo se identificar somente pelo nome, né, mas também ser identificado como aqueles que andam no caminho do Senhor, que se afastou do pecado, que se afastou da maldade, que se afastou de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque a palavra do Senhor ela nos ensina que nós devemos ser luz nessa terra, somos o sal da terra. E precisamos andar diferente, não é sendo igual, não é sendo parecido com o mundo, mas sendo diferente. Diferente nas nossas atitudes, na nossa forma de reagir em determinadas situações, de estar se colocando em determinado também situações, como homem, como mulheres, como jovens de Deus, como aqueles que prezam pela palavra de Deus, né? E Pedro, quando ele prega com ousadia, com autoridade, e o Senhor usou uma oportunidade, que ele aproveitou uma oportunidade, a oportunidade essa foi quando aquele homem coxo foi curado. Então o Senhor, muitas das vezes, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai transformar a vida das pessoas para que assim, né, possa se abrir uma porta e uma oportunidade de falar do amor dele. Então que nesse dia você também possa ser corajoso como Pedro foi. Havia poucos dias que Jesus, né, tinha sido crucificado, e Pedro estava ali ousado, cheio do Espírito Santo, pregando para aqueles homens, os mesmos que assassinaram, os mesmos que levaram Jesus à cruz, os mesmos que ali estavam, né, no momento em que Jesus foi crucificado. Ele estava ali dizendo que Jesus ele tinha ressuscitado e que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, que ainda havia uma oportunidade, uma chance deles aí, do Senhor perdoar eles e deles também, né, passar a conhecer o Senhor, a entregar a sua vida ao Senhor e ter os seus pecados perdoados. Então ainda há esperança. Se houve para aquelas vidas que ali crucificaram, que ali fizeram maldade, e Pedro estava ali pregando, falando para eles também, para nós, para você, nesse dia também há uma oportunidade essa de confessar, de se arrepender dos seus pecados, né? Pois arrependendo eles vão ser apagados, vão ser lançados no mar de esquecimento. E à medida disso vai vir o tempo de refrigério, o tempo de descanso da parte do Senhor. Porque quem vive em pecado, quem vive pecando, é acusado pelo inimigo, mesmo que atenta e faz com que o homem peque, que ele fale, né, que ele escolha pelo lado do pecado, é o mesmo que vai acusar, é o mesmo que vai tirar o descanso, vai tirar o sono, vai tirar a paz, a tranquilidade da vida da pessoa, porque está vivendo no pecado. Então, para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor, né, Cristo Jesus, ele perdoou os nossos pecados.
né? E esse é o único que pode fazer, e o único que pode nos dar a paz, pode nos dar realmente a segurança e a certeza de que realmente, né, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, que nesse dia você também se arrependa. Arrependei-vos, né, para que você possa ter paz, para que você possa ter tranquilidade. Porque assim como os discípulos estavam dispostos a pregar a palavra e até a morrer em prol do evangelho, assim é aqueles que pregam a palavra, aqueles que andam longe do pecado. Porque eles sabem que a qualquer momento Jesus Cristo ele vai voltar. E ele voltando vai levar, né, vai nos levar para os céus, para onde ele estiver, onde ele está, né, estejamos nós também. Então que nesse dia você fique com essa palavra em nome de Jesus.